Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Pecados secretos impedem a oração secreta. Thomas Brooks, 1608-1680. Não há maior impedimento para a oração secreta em todo o mundo do que os pecados secretos. Portanto, esteja atento e arme-se com todas as suas forças contra eles. Há uma antipatia entre o pecado secreto e a oração secreta, em parte devido à culpa, que faz a alma hesitar em se colocar diante do olho secreto de Deus, e em parte devido aos medos, dúvidas, disputas e desordens que os pecados secretos geram no coração. A luz não é mais oposta à escuridão, Cristo a Belial ou o céu ao inferno do que a oração secreta é aos pecados secretos. Portanto, o que quer que você faça, certifique-se de se manter longe dos pecados secretos. Para esse propósito, considere, primeiro, que Deus está ciente dos nossos pecados mais secretos. Seu olho está tão fixo nos pecados secretos quanto nos pecados abertos. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, os nossos pecados secretos à luz do teu rosto. Salmo 90, verso 8. Deus tem um olho sobre os nossos males mais profundos. Ele vê tudo o que é feito na escuridão. Porventura, se esconderá alguém em lugares secretos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 24. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Dizer que Deus não vê os pecados mais secretos dos filhos dos homens não é apenas depreciativo de sua onisciência, mas também de sua misericórdia. Pois como Deus pode perdoar aqueles pecados que Ele não vê como pecados? Não há nuvem, cortina ou momento de escuridão que possa se colocar entre os olhos de Deus e os caminhos dos homens. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todos os seus passos. Provérbios 5, 21. Neste versículo, Salomão fala principalmente dos caminhos do adúltero, que geralmente são planejados com a maior discrição. No entanto, Deus vê todos esses caminhos. Assim como nenhuma audácia pode isentar o adúltero da justiça de Deus, nenhuma discrição pode escondê-lo do olhar de Deus. Embora os homens se esforcem para esconder seus caminhos dos outros e de si mesmos, é em vão se esforçar para escondê-los de Deus. Homens que se esforçam para esconder Deus de si mesmos nunca podem se esconder de Deus. Li que Pafúncio converteu Tais e Éfron, duas famosas prostitutas, da impureza com este argumento apenas. Deus vê todas as coisas na escuridão, quando as portas estão trancadas, as janelas fechadas e as cortinas puxadas. Aqueles pecados que estão mais próximos e se escondem mais secretamente no coração são tão óbvios e odiosos para Deus quanto aqueles que são escritos mais claramente na testa de um homem. Deus vê tudo, as voltas e reviravoltas mais secretas de nossos corações. Nossos pecados mais secretos são tão claramente vistos por Ele como qualquer coisa pode ser por nós ao meio-dia. Se eu dissesse, certamente as trevas me encobrirão, então a noite será luz à minha roda. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, 11, 12.
Não são as nuvens mais espessas que podem impedir sua observação, aquele cujos olhos enchem o céu e a terra. O que é a cortina, a noite mais escura, o trinco duplo ou o quarto secreto para aquele que observa claramente todas as coisas em uma nudez perfeita? Deus tem um olho nas intenções mais íntimas do coração e nos movimentos mais sutis do espírito. Certamente não há criatura, pensamento ou coisa que não esteja aberta ao olhar onisciente de Deus. O Senhor conhece nossos pecados secretos tão exatamente quanto nossos pecados visíveis, pois Ele conhece os segredos do coração, como está no Salmo 44, 21. Foi uma excelente afirmação de Ambrósio: se não podes te esconder do sol, que é o ministro da luz de Deus, quão impossível será te esconder dele, cujos olhos são 10.000 vezes mais brilhantes do que o sol. Embora um pecador possa enganar sua consciência, ele não pode enganar o olho da onisciência de Deus. Que as almas pobres se lembrem de que, assim como nunca estão fora do alcance da mão de Deus, nunca estão fora da vista do seu olho. Deus é todo olho, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos do meu rosto, nem a sua iniquidade está oculta dos meus olhos. Jeremias 16, 17. Pois os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Jó 34, 21, 22. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 32, 19. Você sabe o que Assuero, aquele grande monarca, disse sobre Amã, quando entrou e o encontrou lançado na cama da rainha, onde ela estava sentada. O que ele disse? Ele forçará também a rainha diante de mim em casa. Ester 7, 8. Havia uma ênfase mortal nas palavras. Diante de mim, ele ousará cometer tal vileza, e eu ficarei olhando. Ó senhores, pecar diante dos olhos de Deus, fazer o mal diante do olho de Deus, é algo que ele considera como o maior insulto e a mais alta indignidade que pode ser feita a ele. O que, diz ele, tu ficarás assim diante de mim, jurarás e blasfemarás, viverás uma vida que não é para minha glória diante de mim, serás leviano e impuro diante de mim, serás injusto e ímpio sob meus olhos, profanarás meus cultos e contaminarás meus ordenamentos diante da minha face, desprezarás e perseguirás meus servos em minha presença, e etc. Isso então é o agravante mortífero de todo pecado. É cometido diante da face de Deus. É cometido na presença real do Rei dos Reis. A mera consideração da onipresença de Deus deve nos armar corajosamente contra o pecado e Satanás. A consideração de seu olho que tudo vê deve nos fazer evitar todas as ocasiões de pecado e nos fazer evitar todas as aparências de pecado. Será que o olho do juiz impede o criminoso de roubar e furtar? Será que o olho do mestre impede o servo de ociosidade e futilidade? Será que o olho do pai impede a criança de vagar e perambular? Será que o olho do marido impede a esposa de extravagâncias e indecências? E não deveria o olho estrito, puro e zeloso de um Deus que tudo vê, te impedir de pecar no quarto secreto, quando todas as cortinas estão fechadas, as portas trancadas e todos na casa estão na cama ou fora, exceto você e sua Dalila? Que ateísmo terrível está ligado ao coração desse homem que tem mais medo do olho do seu pai, seu pastor, seu filho, seu servo, do que tem do olho da presença do Deus eterno. Que todos a quem isso se aplica levassem isso a sério, a ponto de se julgarem severamente por isso, de se lamentarem amargamente por isso, de se esforçarem intensamente em oração a Deus
tanto pelo perdão disso, quanto pelo poder contra isso. O apóstolo lamenta tristemente alguns em seu tempo que se entregavam a pecados secretos, porque é vergonhoso até mesmo dizer o que eles fazem em oculto. Efésios 5:12. Ele fala de pessoas que viviam em fornicação e impurezas secretas, em depravações sexuais, etc. Havia muitos que tinham assumido uma forma de piedade, mas permitiam a si mesmos se envolver em atos secretos de maldade e imundície abominável, como se não houvesse Deus para observá-los, nem consciência para acusá-los, nem dia do juízo para julgá-los, nem justiça para condená-los, nem inferno para atormentá-los. Quão infinitamente odiosos devem ser aos olhos de um Deus santo aqueles que podem bajulá-lo e elogiá-lo publicamente, mas são ousados o suficiente para provocá-lo diante dele em particular. São como prostitutas que fingem grande afeto e respeito por seus maridos em público, mas em casa se entregam à prostituição diante dos olhos de seus maridos. Aqueles que realizam deveres religiosos apenas para encobrir e disfarçar suas impurezas secretas, suas maldades secretas. Aqueles que fingem cumprir seus votos, mas esperam pela escuridão, como está em Provérbios 7, de 13 a 15 e Jó 34:15. Aqueles que cometem maldade em segredo e depois, com a prostituta, limpam a boca e dizem: o que fizemos? Esses, no final, encontrarão os quartos, as pedras da parede, a viga da madeira, os assentos em que se sentam e as camas em que deitam para testemunhar contra todas as suas atitudes lascivas e comportamentos luxuriosos e indecentes em segredo. Deus julgará os devassos e os adúlteros. Abacuque 2:11 e Hebreus 13:4. Ele mesmo os condenará. Por quê? Porque tais pecadores agem de maneira tão cuidadosa e astuta que muitas vezes somente Deus pode encontrá-los. Frequentemente, as autoridades negligenciam punir tais pecadores quando sua maldade secreta é revelada. Portanto, Deus mesmo se sentará em julgamento sobre eles. Embora possam escapar dos olhos dos homens, nunca escaparão do julgamento de Deus. As iniquidades do coração não se enquadram em nenhum julgamento humano. Geralmente, os devassos e os adúlteros são maravilhosamente fechados, secretos e astutos para ocultar sua imundície abominável. Portanto, a prostituta é chamada de astuta de coração, em Provérbios 7, verso 10. Em segundo lugar, considere que os pecados secretos serão revelados. As obras mais ocultas das trevas serão manifestadas abertamente. Embora os atos do pecado ocorram na escuridão, o julgamento do pecado será na luz. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifestado, nem oculto que não haja de ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Observe, ele não diz algumas obras, mas toda a obra. E não apenas obras, mas segredos. E não apenas segredos, mas todo segredo. E não apenas coisas boas secretas, mas também mais. Sejam boas obras ou mais obras, sejam secretas ou públicas, todas serão trazidas a julgamento. Os livros da onisciência de Deus e da consciência do homem serão então abertos. Então, os pecados secretos serão tão legíveis em tua testa como se fossem escritos com os raios de sol mais brilhantes em uma parede de cristal. Todos os pecados secretos dos homens estão registrados nos céus, e Deus, por fim, os lerá em voz alta aos ouvidos de todo mundo. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Assim como há um mundo de moscas e partículas no ar que nunca vemos até que o sol brilhe, há muitos milhares de pensamentos orgulhosos
pensamentos impuros, pensamentos mundanos, pensamentos maliciosos, pensamentos invejosos, pensamentos cruéis e etc., que o mundo não vê, não conhece. Mas no grande dia, quando os desígnios de todos os corações serão manifestos, então tudo sairá à luz. Então tudo aparecerá tanto para o mundo celestial quanto para o mundo terreno. No grande dia, todas as máscaras, viseiras e capuzes serão retirados. E então tudo se revelará. Tudo o que já fizeste na câmara secreta, no canto escuro, será conhecido pelos homens e pelos anjos. Sim, por toda a corte celestial e por todo o mundo além. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos 2, verso 16. Nesse grande dia, Deus julgará não apenas nossas palavras, mas nossas obras. Não apenas nossas obras abertas, mas também nossas obras e caminhos secretos. Embora os pecadores, mesmo os piores pecadores, possam esconder e guardar suas abominações horríveis por um tempo, chegará um momento em que tudo será revelado. Todas as suas marcas secretas e abominações secretas serão óbvias para todo o mundo. Mas os pecadores podem estar prontos para objetar e dizer: deixe-nos em paz com nossos pecados secretos até aquele dia, então estaremos bem. Portanto, em terceiro lugar, considere que Deus muitas vezes revela e torna conhecidos ao mundo os pecados secretos dos homens, mesmo nesta vida, como está em Isaías 41, 21 e 23. Deus gosta de agir de acordo com seus próprios nomes. Agora, ser um revelador de segredos é um dos seus nomes, como está em Daniel 2, 47. De acordo com isso, mesmo neste mundo, ele frequentemente traz à luz as coisas mais ocultas das trevas. De todos os atributos gloriosos de Deus, nenhum sofre tanto com os pecados secretos quanto o atributo de sua onisciência. Portanto, neste mundo, Deus muitas vezes se levanta para vindicar a honra deste atributo, desmascarando os pecadores e trazendo à luz todos aqueles caminhos e maneiras secretas de maldade em que eles têm caminhado por muito tempo sem serem descobertos. Foi para a honra deste bendito atributo de Deus que o pecado secreto planejado de Ananias e Safira foi tão abertamente descoberto. E grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. Atos 5, de 1 a 11. Os irmãos de José esconderam por muito tempo sua malícia, astúcia, crueldade, inveja e traição ao venderem seu irmão ao Egito. Mas por fim, por meio de providências surpreendentes e maravilhosas, tudo foi revelado, como está em Gênesis 42, 21 e 22. A consciência, que por um tempo pode parecer estar adormecida, acabará despertando e fazendo o pecador perceber que é tão fiel em registrar quanto é temerosa em acusar. Os irmãos de José descobriram isso por experiência dolorosa. O mesmo aconteceu com Gease. Ele peca em segredo, mente com medo e, apesar de tudo, defende-se com firmeza. Mas no final, tudo vem à tona. Em vez de serem ricamente vestidos, ele e sua descendência foram vestidos com lepra para sempre. Em vez de 2 mudas de roupas, Deus as pendura em correntes como monumento de sua ira para todas as gerações. 2 Reis 5, 20. Da mesma forma, Acã rouba secretamente e sacrilegamente uma bela vestimenta babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro com 50 siclos de peso. Ele os esconde na terra no meio de sua tenda, e por causa disso, Israel foge de seus inimigos. Mas no final, Acã é descoberto, e tudo se revela. Sua barra de ouro se revelou como uma cunha para o dividir, e sua vestimenta babilônica, uma vestimenta para o cobrir. Josué fez uma fogueira de tudo o que ele roubou secretamente e pecaminosamente, e queima ele, seus filhos e tudo que ele tinha nela. Como Deus às vezes pune os homens abertamente e severamente por sua iniquidade mais secreta. Você pode ver o mesmo
em um grande exemplo, o de Davi. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Mataste Urias, o heteu, à espada. Isso foi feito em uma carta secreta, e tomaste a mulher dele. Portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em segredo. Porém, eu farei estas coisas perante todo Israel e perante o sol. 2 Samuel 12, 9 a 12. Davi foi muito estudioso e muito esforçado em esconder seu pecado e salvar sua reputação. Mas a cobertura feita com o sangue de Urias era muito curta e estreita para esconder sua loucura com Betsabá. Portanto, quando ele fez tudo o que pôde, seu pecado foi lançado como uma bola de pessoa para pessoa, através da corte, cidade e país. A consciência é o espião de Deus no coração. A consciência, como um escriba, um registrador, senta-se no recanto dos seus corações com uma caneta na mão e faz um diário de todos os seus caminhos e crimes secretos, que estão acima do conhecimento dos homens. A consciência registra o momento em que, o local onde, o modo como e as pessoas com quem foram cometidas tais e tais maldades secretas. Tão claro e evidente que, vá para onde você for e faça o que puder, os caracteres deles nunca serão cancelados ou apagados, até que Deus apareça em julgamento. Deixe um homem pecar na sua mais íntima reclusão que a política humana possa conceber. Deixe-o tomar todos os caminhos que puder para esconder seus pecados, para encobrir e ocultar seu pecado, como Adão fez. Ainda assim, a consciência atuará como juiz. Ela apresentará as evidências, produzirá a lei, instará com a pena e pronunciará a sentença de condenação sobre ele. Há muitos que fazem uma bela profissão e têm um grande nome no mundo, mas que são autocondenados por esses pecados secretos que não são óbvios aos olhos dos homens, nem puníveis pelas mãos dos homens. Sim, muitas vezes, nesta vida, Deus desperta o inferno de horror e terror nas consciências de muitos homens por causa de seus pecados secretos, de modo que eles não têm descanso, nem tranquilidade, nem na cama, nem na mesa, nem deitados, nem levantando. Estão sempre atormentados, estão sempre deprimidos. Ansiosamente, eles querem esconder seus pecados. Eles não desejam que o mundo saiba quão vis foram em segredo, mas com a consciência atormentada e sempre a roer, acusando e condenando-os, eles não conseguem mais suportar. Agora tudo deve ser revelado. Agora esses pecados, que eram mais secretos e ocultos, se tornam públicos sobre os telhados. Alguns que estiveram sob angústia de consciência, outros que foram atingidos por um frenesi, e muitos, até mesmo em seu sono, têm sido frequentemente os divulgadores e proclamadores de sua própria sujeira e maldades secretas. Nestes casos, Deus fez muitos pecadores secretos clamarem como o leproso: impuro, impuro, como está em Levítico 13, 45. E como Judas, diante de todos os presentes, pequei, Mateus 27, 4. Muitas vezes nesta vida, Deus descobre de maneira muito estranha e maravilhosa essas obras secretas de escuridão em que as pessoas viveram por muito tempo sem serem descobertas. O pecado secreto mostra, impõe muito mais respeito e temor aos homens do que a Deus. Tu serás injusto em segredo, lascivo em segredo, impuro em segredo e traiçoeiro em segredo, etc. Por quê? Porque tens medo que tais ou tais homens saibam, que tais e tais amigos saibam, ou que tais e tais parentes saibam? Ah, pobre desgraçado! Tens medo do olhar de um homem que vai morrer, e do filho do homem, que será como a grama, como está em Isaías 51, 12.
e ainda não treme diante do seu olhar, cujos olhos são como uma chama de fogo, afiados e terríveis, que penetram até as partes mais profundas, como está em Apocalipse 1,14. Como está cheio de ateísmo o coração daquele homem que implicitamente diz: se meus pecados estão escondidos dos olhos do mundo, não me importo que o Senhor os saiba, embora o Senhor os observe estritamente, embora o Senhor coloque um sinal, um memorando sobre eles. O que é isso, ó homem, se não desafiar Deus, tentá-lo e provocá-lo em sua própria face? Aquele que é luz e nele não há trevas alguma, como está em 1 João 1, 5 e 6. Pecador, pecador, pode o homem te condenar? Pode o homem te deserdar? Pode o homem encher tua consciência de horrores e terrores? Pode o homem fazer da tua vida um verdadeiro inferno? Pode o homem fechar as portas da glória diante de ti? Pode o homem te lançar na sepultura com uma palavra de sua boca? No final, pode o homem te lançar em tormentos intermináveis, sem alívio? Oh, não. Pode Deus fazer tudo isso? Oh, sim. Então, por que o teu coração não se aterroriza mais com o olhar do grande Deus do que com o olhar de um pobre e fraco homem mortal? Insisti mais neste ponto, porque não há nada no mundo que mais impeça a comunhão secreta com Deus e a oração secreta do que os pecados secretos. Que todos vocês fizessem disso seu grande negócio: vigiar contra os pecados secretos, orar contra os pecados secretos, lamentar-se pelos pecados secretos, julgar-se profundamente e condenar-se por pecados secretos, e evitar cuidadosa e conscientemente todas as ocasiões e provocações que possam ser como um combustível para pecados secretos. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim,
te chamo.